Olá, seja bem-vindo a este vídeo em que vamos falar sobre renda fixa. Este é um vídeo introdutório sobre o tema em que vamos falar sobre as categorias dos investimentos em renda fixa e não especificamente sobre os investimentos em si. Falaremos com uma visão mais genérica sobre este tema. Eu sou o professor Vladimir, do blog wrprates.com. Bom, a gente tem inicialmente duas classificações de investimentos em renda fixa. Nós temos investimentos pré-fixados e pós-fixados, mas veremos também que tem uma terceira segmentação que inicialmente a gente enquadra ela como pós-fixado, mas ela tem uma característica peculiar. Então, teremos três tipos de investimentos de renda fixa que vamos falar aqui. Vamos começar. Essa classificação inicial em dois tipos que eu mencionei é em pré-fixado e pós-fixado. Então, temos renda fixa pré e pós-fixada. Vamos começar pelos investimentos pré-fixados de renda fixa. Nos investimentos pré-fixados, o investidor ele sabe exatamente qual será a sua rentabilidade, ou seja, existe uma rentabilidade pré-acordada, que já é definida no momento da compra daquele investimento, no momento que o investidor aplicou o seu dinheiro, ele já sabe quanto ele vai ter de rendimento. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, de CDBs, de LCA, de LCI, com rentabilidade pré-fixada. Também temos investimentos em títulos públicos federais, as antigas LTNs, que hoje possuem um nome mais intuitivo, né? Hoje o nome para as antigas LTNs, que era a letra do Tesouro Nacional, hoje o nome é Tesouro Pré-Fixado, então um nome muito mais intuitivo. Quando o investidor compra um tesouro pré-fixado, ele já sabe qual será a sua rentabilidade, né? Feita a ressalva, dada a premissa de que este investidor levará esse investimento, ou seja, manterá o título em sua carteira até a respectiva data de vencimento daquele título. Sobre a forma como a rentabilidade ela pode sofrer alterações se o investimento resgatar o investimento antes do vencimento, não é tema para este vídeo, mas cabe ressaltar que se o investidor manter o investimento até o fim, ele terá sua rentabilidade garantida. E no caso dos CDBs e de outros investimentos, como LCA, LCI pré-fixado, é a mesma coisa. Por exemplo, se um CDB pré-fixado ele possui uma rentabilidade de 12% ao ano, então o investidor sabe que ele de fato vai ter aqueles 12% ao ano. O segundo tipo de investimento de renda fixa são os investimentos pós-fixados. Nos pós-fixados, o investidor ele não sabe exatamente qual será a sua rentabilidade no futuro, mas ele sabe, ou seja, ele tem certeza de que os seus investimentos seguirão um determinado índice, um determinado benchmark. Por exemplo, temos um título público pós-fixado muito conhecido, muito falado, que é o Tesouro Selic, a antiga LFT, a antiga letra financeira do Tesouro, hoje chamada com um nome mais amigável de Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público que remunera o investidor exatamente na mesma proporção da Selic. Então ele segue a Selic, ele tem a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, como seu benchmark. Se a Selic sobe, a rentabilidade de investimento sobe também. Se cai, o investimento também é onerado com isso, né? O terceiro tipo de investimento em renda fixa que mencionamos, ele é a princípio enquadrado como pós-fixado, mas ele é um pós-fixado que possui também uma taxa fixa. Então ele seria um tipo de investimento misto, né? Que mistura tanto pré quanto pós-fixado. Que tipo de exemplo a gente pode ter aqui? Veja que um dos benchmarks mais importantes da economia brasileira para o mundo dos investimentos é a inflação. A inflação medida no Brasil pelo índice IPCA, o índice oficial de inflação, ela mede o aumento geral dos preços da economia. Ou seja, se o investidor não tem os seus recursos rentabilizados pelo menos a taxa da inflação, né, significa que ele perdeu o poder de compra. Então, mesmo que ele tenha obtido um ganho nominal, se o rendimento de um investimento for inferior à inflação, isso significa que o investidor perdeu dinheiro, porque ele perdeu poder de compra. Então veja, o IPCA é um benchmark, só que normalmente quando a gente fala de investimentos,
simplesmente manter o poder de compra, ou simplesmente ter um investimento que anda conforme as variações do IPCA, não é suficiente para agradar a maior parte dos investidores. Então, para isso, quando um investimento ele é atrelado ao IPCA, ele normalmente vem com uma taxa de rendimento real fixa, por exemplo, 4%. Então, vai ter um investimento de renda fixa que ele vai remunerar o IPCA, conforme suas variações ao longo do tempo, mais uma taxa de 4% fixa, 4% ou 6%. Então vai depender do investimento e a gente considera essa taxa fixa quando a gente utiliza aí o IPCA, né, como índice de referência para o investimento, essa taxa que extrapola o IPCA chamada de taxa real, porque ela representa de fato o ganho real que o investidor tem, já tirando esse impacto do aumento geral dos preços, que é reflexo da inflação em um país. Bom, estes são os 3 tipos de investimentos de renda fixa que temos de forma geral, e eles se refletem nos N investimentos em si. Então a gente vai ter CDBs pré, pós fixados e também atrelados à inflação, teremos LCI e LCA nas mesmas configurações, temos também títulos públicos federais em todas essas 3 configurações, temos tanto pré quanto pós fixados, e também esses ativos vinculados à inflação que remuneram uma taxa real fixa. Certo? Então, ficamos por aqui com este vídeo e nos vemos nos próximos vídeos sobre finanças.